Olá, amados e amadas de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou Valéria Mazucci e hoje eu quero conversar sobre um tema muito importante, mas também muito delicado. Hoje nós vamos conversar sobre o pecado. Eu vou utilizar como base, além da palavra de Deus, o YouCat. YouCat, ele é o catecismo da Igreja Católica, escrita numa linguagem mais jovem, diferente, mais simples, que o Papa Bento XVI trouxe para nós, para que pudesse ser mais acessível o catecismo da Igreja Católica. Apesar do catecismo eles já terem feito ele para que a Igreja se aproximasse ainda mais daquilo tudo que foi feito no Concílio Vaticano II e tudo que a Igreja tinha de orientações, o YouCat ele vem para uma linguagem ainda mais simples e principalmente para os jovens, né? E o Papa Bento XVI, quando lançou este YouCat, ele colocou muito importante que seria a aproximação do jovem com aquilo que a igreja orienta. Então, o YouCat e a palavra de Deus é o que eu vou usar hoje para conversar com vocês sobre o pecado. Aqui no YouCat, na pergunta número 67, a pergunta é bem objetiva. O que é o pecado? O Catecismo da Igreja Católica diz assim: o cerne do pecado é a rejeição de Deus e a recusa de aceitar o seu amor. Isto revela-se nos desdém pelos seus mandamentos. Por isso que quando nós vamos fazer a nossa reflexão para a confissão, nosso exame de consciência, então nós usamos os 10 mandamentos de Deus para que nós possamos fazer uma reflexão. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então a gente usa todos os 10 mandamentos de Deus para fazer um bom exame de consciência. E aqui ele explica um pouquinho mais o que é isso que o catecismo da igreja coloca. O pecado é mais do que um comportamento errôneo, é também uma fraqueza física. Isso é bem interessante, porque o pecado em si, nós falamos assim, o pecado, honrar pai e mãe, por exemplo, assim, eu desobedeci o meu pai e a minha mãe. Isso é o pecado? Sim, isso é o erro. Mas o pecado mesmo é o fato de você ter sido fraco e ter caído no fato de fazer isso, de errar, de desonrar seu pai e sua mãe. Então, eu fui para uma festa e me embriaguei. É o pecado? Sim. Mas o pecado também é a fraqueza de ter embriagado. Por que muitas vezes nós pecamos por pensamentos? Que nem nós falamos lá no ato penitencial, né? Por pensamentos, atos e omissões. Por que por pensamento? Pensamento não é uma atitude, pensamento não é uma ação, é algo que ainda não aconteceu, está apenas dentro da minha cabeça. Mas por que já é pecado? Porque é uma fraqueza. Ao momento que eu deixo que aquilo se penetre no meu pensamento, já é minha fraqueza. Portanto, já é pecado. Mas eu não assisti um filme pornográfico, mas ficou pensando naquilo, já é pecado. Já precisa ser confessado. Então, o pensamento, a omissão, além dos atos, também são pecados. Tá? E aqui ele continua dizendo assim: na sua natureza mais profunda, essa rejeição ou destruição de algo bom é a recusa do bem por excelência, isto é, a recusa de Deus. Então, quando nós pecamos, quando nós deixamos que essa fraqueza aconteça, quando nós permitimos cair nesta fraqueza, nós recusamos a Deus. Ou seja, Deus, aqui não. Aqui você não vai mexer, porque aqui eu quero fazer isso que é legal, isso que é gostoso. Então aqui eu quero me embriagar. Deus, você fica fora disso. Então, quando nós nos permitimos ser fracos, quando nós caímos na fraqueza,
nós recusamos o bem, nós recusamos a Deus, nós afastamos Deus da nossa vida. Olha só. E ele continua dizendo assim: o pecado, a sua mais profunda e terrível dimensão, é a separação de Deus e, com isso, a separação da fonte da vida. Daí que a morte seja também a consequência do pecado. Então, por que nós, muitas vezes a gente fala assim, que a consequência do pecado é a morte? Por quê? Porque Deus é a vida. Se Deus é a vida e o pecado, a fraqueza, nos afasta de Deus, nós recusamos Deus e afastamos Ele da nossa vida, consequentemente nós estamos na morte. Então, por isso nós dizemos que a consequência do pecado é a morte, porque nós nos afastamos da vida, daquilo que é bom, daquilo que é eterno, daquilo que é gostoso, daquilo que é Deus, de tudo aquilo que envolve Deus, toda a sua maravilha, toda a sua magnitude, nós nos afastamos com o pecado. E por isso a consequência do pecado é a morte. Nós temos duas opções, a vida e a morte. Se nós nos afastamos da vida, onde nós estamos? Na morte. Então, quando nós estamos próximos de Deus, nós caminhamos para a eternidade, para a salvação, para estarmos juntos de Deus durante toda a vida eterna. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos da morte. E não a morte só do nosso corpo agora carnal, mas a morte da eternidade. Passarmos a eternidade na morte, ou seja, a eternidade no inferno. Então, quando nós colocamos isso, é muito importante, porque a consequência do pecado é a morte da minha carne? Não, é a morte do meu espírito, da minha alma, daquilo que é eterno. Se é difícil passar 80, 100 anos aqui na terra, buscando a santidade, quem dirá passar a eternidade no inferno sem poder fazer mais nada? Já acabou. Depois que foi, acabou. Então isso é muito importante. E aqui ele coloca assim ainda: Jesus sofreu a rejeição de Deus no seu próprio corpo. Ele tomou sobre si a violência mortal do pecado, para ele não nos atingir. E é neste sentido que usamos a palavra redenção. Por quê? Porque Jesus veio, tomou sobre si as minhas e as tuas dores, os meus e os teus pecados, e nos abriu a porta do céu para que nós pudéssemos um dia estar junto de Deus. Porque até então isso não era possível. Não era possível. Até a vinda de Jesus, isto não era possível. A partir do momento que Jesus veio, tomou sobre si as minhas e as tuas dores, os meus e os teus pecados, sofreu e morreu na cruz, aí sim nós alcançamos a redenção. E quando Jesus veio, ele colocou aqui para o apóstolo Pedro, se vocês quiserem, vocês podem pegar. Ele colocou para o apóstolo Pedro, lá no capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, no versículo 18, ele coloca assim: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus, antes de Jesus ir para junto de Deus novamente, voltar para o seu lugar do lado de seu Pai,
Jesus deu à igreja este poder de perdoar os pecados. Ou seja, tudo o que a igreja coloca como santidade, a igreja colocou, o Papa colocou como sucessor de Pedro, no céu também é colocado. Olha que coisa mais linda! Por que a igreja ela cuida tanto dessa questão dos santos? Porque a partir do momento que ela declara santo aqui, também é declarado no céu. Morre pecador aqui, sem o perdão do pecado, pelos representantes de Jesus Cristo aqui na terra, na nossa igreja, não tem como. Lá também não foi desligado. Então, por que a confissão é tão importante? O pecado, ele tem sim como ser resolvido, como ser apagado, desligado, através do sacramento da confissão. De uma boa confissão, não de uma confissão feita de qualquer maneira, deixando o pecado para lá, isso eu não vou contar, ou isso, deixa quieto, não. Uma boa confissão, feita de coração, arrependido e humilhado diante de Jesus. O padre que está lá na confissão, ele está em persona Christi, ou seja, é o próprio Cristo que está na nossa frente quando nós estamos nos confessando. E a partir do momento que o padre fez a absolvição dos pecados, desde que a confissão esteja completa, nós estamos absolvidos aqui e no céu. Olha que coisa maravilhosa. E São Paulo, ele escreveu uma carta aos Gálatas, colocando quais são os pecados, alguns dos pecados que nós devemos evitar, né? Quais são as fraquezas que nós devemos evitar, quais são as coisas da carne que não convém àquele que busca a santidade, né? Então, lá na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, lá no versículo 19, dá para ler antes ali, mas eu vou colocar para vocês só a partir do 19. Ele diz assim: ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. É muito sério, porque nós lidamos com o pecado como sendo algo banal, e não é. Não é. A partir do momento que nós nos permitimos perder a eternidade junto de Deus, é algo muito sério. Então, quando nós pecamos, e nós pecamos, eu peco, você peca, todo mundo peca, porque nós somos humanos e somos fracos, nós temos que assumir a nossa fraqueza e ir diante do sacerdote, confessar a nossa fraqueza e pedir a absolvição de Deus. Pedir a absolvição destes pecados. Porque somente assim, buscando esta absolvição, é que nós herdaremos o reino de Deus. Fora isto, não haverá reino de Deus na eternidade. Isso é muito sério. Então hoje, o que eu quero deixar para vocês é esta reflexão. Não deixa para confessar quando você tiver quando for Páscoa, quando for Natal, não deixa para se confessar só nessas ocasiões. Procure ter uma confissão regular, né?
Procure ter um padre orientador espiritual que vai te acompanhando, que vai te orientando. Qualquer sacerdote vai poder te orientar. Mas se você tiver um que sempre vai te orientando, vai caminhando junto contigo, facilita. Mas se isso não é possível, que não seja isso que te impeça. Confesse-se. Procure ter uma frequência nas confissões. Nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que o dia que Deus te chame para junto dele seja amanhã, seja hoje, seja no minuto seguinte. E será que você vai para junto de Deus? Eu tenho minhas dúvidas. Faço o possível, mas eu sei das minhas fraquezas. Então, vamos lutar contra elas. Vamos lutar contra essas fraquezas. Buscar a santidade com fervor, pois só assim nós poderemos um dia, quem sabe, chegar até o reino de Deus. Amém? Muito obrigada pela sua companhia. Peço sua ajuda para compartilhar este vídeo, é muito importante, que assim nós conseguiremos levar essa palavra de Deus mais longe, para mais pessoas. Bom? Muito obrigada e fiquemos todos na paz do Senhor.